de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Boa noite. Já começamos janeiro com muita coisa rolando, muita água passando por debaixo de várias pontes. Eu vou conversar hoje com a Carol Lisboa sobre tudo isso, né, Carol? Bem-vinda, bem-vindo janeiro, bem-vindos todos, todas e todes do lugar onde vocês estiverem, fazendo o que estiverem fazendo. A gente pede, por favor, que você curta, comente, compartilhe. Isso, além de nos ajudar, ajuda as outras pessoas que vão poder refletir acerca do que vamos conversar hoje, não é, Carol? Com certeza. Bem-vindo 2023, né? Bem-vindo 2023. A gente encerrou o ano com notícias não tão boas, né? Um sujeito pegou um avião e sumiu, anda declarando coisinhas como se estivesse ainda no governo brasileiro, lá dos States. Ele ontem fez uma publicação dizendo, ontem ou hoje, dizendo que ia reduzir o preço dos combustíveis, enfim, segue a vida como se ainda fosse presidente do nosso país. E a gente vai começar falando justamente, não dele, mas a gente vai falar sobre a posse, que foi muito simbólica, muito emocionante, independente do lado em que você esteja. Se você assistiu a posse, você deve ter se emocionado com a população brasileira, com os representantes da população brasileira subindo aquela rampa e colocando a faixa presidencial no Lula. Carol, quero sua opinião sobre isso e não esquece de ligar seu microfone. Meu microfone está ligado. Foi realmente um respeito à democracia, né? Foi um respeito à diversidade em todo o seu contexto, né? Foi realmente uma situação extremamente emocionante. Até a cadelinha Resistência subiu junto. Pois né? Muito bom, achei muito inusitado. É uma prova de que o país está mudando, né? As pessoas estão realmente voltando a ter um olhar mais de civilidade, o que não estava acontecendo anteriormente, né? Porque vivemos 4 anos de rivalidade, vivemos 4 anos aí de intolerância, vivemos 4 anos de uma série de situações, assim, ruins, né? Que levaram muitas pessoas a terem atitudes, né? E falas, né? Imprudentes, inconsequentes, sem um olhar, como eu posso falar? Mais humano, talvez? Mais humano, de cuidado, né? Então, por conta disso, né? Acho que 2023 começou, é um ano 7, um ano onde vamos estar mais espiritualizados, né? Eu acredito que seja um ano que vai ser muito bom para todos. Inclusive, você falou de um ano mais espiritualizado, a cor do ano é justamente o violeta, né? Que é a cor da espiritualidade, muito legal. Chakra, né? Também, o conhecimento dos chakras. Eu acho que é uma cor muito simbólica, acho ser muito utilizada, né? E principalmente para aqueles que acreditam, né? Também, e aplicando ele em todas as religiões que sejam pertinentes, né? Bom, a gente, assim, no domingo,
nós ficamos vidrados na televisão, é algo que eu não faço normalmente, eu pouco assisto televisão, é muito pouco mesmo, porque fiz essa escolha, né? Mas assistir a posse do jeito que ela foi, não acompanhei desde o comecinho, eu peguei a partir do momento em que ele já estava no carro, né? O que aconteceu antes eu não assisti ao vivo, mas assim foi muito emocionante ver aquelas pessoas, todos os representantes da população brasileira subindo a rampa, colocando a faixa presidencial, né? Muito simbólico termos uma mulher negra catadora de recicláveis, né? E gorda, né? E por que eu falo isso? Porque a gente vive uma sociedade que é racista, sexista, é também gordofóbica e tem outras tantas características. Então, essa escolha, além de termos, né, outros representantes ali, tínhamos um professor, tínhamos uma criança, tínhamos um deficiente, enfim, tínhamos a cozinheira, né, representando os trabalhadores e trabalhadoras, mas essa escolha da mulher negra ter colocado a faixa, na minha perspectiva, na minha visão, completou, foi a cereja do bolo, né? Assim, se já estava bom, qualquer um ter colocado com a faixa com ela foi muito mais simbólico, eu penso, né? Sim, porque, na verdade, as mulheres negras em si, né, com todas as suas características, sendo gorda, magra, alta, baixa, elas estão sendo representadas de forma eficiente, né, nesse novo governo, né, até pelas nomeações que a gente vem vendo, né, que está acontecendo, até pelas revisões, né, do que foi implantado no governo anterior e o que não foi, não é visto, né, de uma forma respeitosa, vai cair, né? E para aqueles que não tinham esse aceite como padrão, né, hoje vão ter que aceitar este padrão, porque este padrão está no governo, né? Esse é o maior número de mulheres ocupando ministérios, né? Assim, tá ótimo? Não, a gente ainda tem muito a caminhar, né? Exato. Porque não tem Até a equidade ainda. sim, ainda não estamos nessa equidade, mas assim, dentro dos governos anteriores, o governo Dilma foi o último, né, que teve uma maior representatividade de mulheres, né? Esse subiu mais 2 cargos, né, como sendo uma das maiores representatividades, quebrando aí um segundo recorde, vamos dizer assim. Isso. Né? E assim, eu acredito que dessa forma os próximos governantes tenham esse entendimento e comecem a perpetuar, né, essa prática e somente aumentar até chegar ao nível, né, que se espera de equidade. Exatamente. Esperamos que isso aconteça num curto espaço de tempo, né? Porque as mulheres, sejam elas negras ou não negras, sejam elas altas, magras, gordas ou não gordas, as características quaisquer que elas têm a mesma capacidade, né, técnica e política de ocupar espaços de poder, de ter a caneta na mão e de comandar o país ou as de mais diferentes pastas aí nos ministérios. E eu fico muito feliz em ver algumas indicações, algumas pessoas a gente já conhecia, outras pessoas não tanto, mas vamos torcer para que tudo aconteça do melhor jeito possível, e não só torcer, né? Porque quem fica na torcida meio que fica só de espectador, mas que cada um possa também assumir o seu papel enquanto cidadã e fazer as cobranças necessárias, né? Acompanhar o governo, cobrar os nossos eleitos, os nossos representantes, tenhamos nós votado neles ou não,
Eles ali estão para nos representar e nós devemos, enquanto cidadãos, cidadãs, cobrar que eles façam, cada um no seu quadrado, o que lhe compete. E é nossa função fazer essa cobrança, exigir que as coisas aconteçam para e por nós, né? Isso é algo que a gente precisa fazer. Não é porque eu não votei em determinada pessoa que eu não vou cobrar dela o que ela precisa fazer. E aí, vindo aqui para o estado de São Paulo, você apurou alguma coisa, acompanhou alguma coisa em relação ao Tarcísio, nosso governador? Ele só fez cumprir o que a campanha dele prometeu, né? Agora ele está avaliando a possibilidade de venda da Sabesp, coisa que acho que no penúltimo no penúltimo na penúltima, quando ele estava discutindo ainda com a Haddad, ele colocou que não faria, mas agora já mudou, né? Ele manteve, né? E aumentou o seu salário em 50%. Que bacana. O seu primeiro compromisso é em Dakar, né? Sim, sim. Sua primeira viagem. E o seu governo, né, em si, não vem, até agora, ele manteve uma mulher no cargo, né? Pelo menos que eu tive acesso, né? Não vi um número considerável, né? Nem por uma questão de cotas, vamos dizer assim, né? Para justificar, né? Uma das situações também questionadas pelo outro candidato e respondida por ele, né, nesse sentido. Então, agora que está no governo, tanto faz como tanto fez, né? Uhum. O que interessa é hoje o sancionamento do valor de 50% a mais do salário do governador, né? Aí foram os bolsonaristas, né, que o elegeram, né, nesse sentido. O estado de São Paulo é um estado bolsonarista. Entendeu? Então, pouco importava se ele estava olhando para o bem-estar dessas pessoas. Porque o cara só diz que ele é bolsonarista porque o bolso dele não apertou em momento algum neste momento. Ele talvez não pegue ônibus, como a maioria das classes, né? Ele talvez não faça a escolha na compra do mês. Se esse mês ele comprar leite, ele não vai comprar carne. Se ele comprar carne, ele não compra leite. Se ele comprar legumes, ele não compra fruta, né? E assim vão sendo feitas essas escolhas, né? Para estar tendo uma balança ou tentar equilibrar essa balança, né? Então, quando a pessoa não tem esse nível, né? Essa visão, então ela não vai buscar prestar atenção em propostas. Ela vai votar no que está interessando para ela ouvir aquele momento. E eu acho que no caso dele, a eleição dele ocorreu dessa forma. É uma coisa que eu acho, sim, assim, se tem uma notícia que eu acho que a gente pode dizer, poxa vida, que legal, é a proposta dele de aumentar o número de vagas em comunidades terapêuticas para tratamento de dependentes químicos, né? E isso eu acho que pode ajudar muito a nossa sociedade, o nosso estado a se reequilibrar, porque a dependência química afeta muitas famílias e a falta de vagas para tratamento nas comunidades terapêuticas é algo gigante no estado e aqui na nossa região, né? Então, penso que essa é uma boa ação dele logo nos seus primeiros dias. Vai tratar de saúde pública, vai tratar de segurança pública, porque dependentes químicos sem tratamento acabam cometendo pequenos delitos, porque ficam na fissura, enfim. Então, se for um modelo adotado, né, um aumento de número de vagas e uma política de saúde e de segurança e de direitos humanos que se alinhe
eu acho que pode ser algo bacana para todos nós, né? E aí ele quer adotar, me parece que ele quer adotar uma política transversal, colocando a Secretaria de Desenvolvimento Social alinhada com a Secretaria de Segurança Pública e com a Secretaria de Saúde, o que vai ficar a cargo do vice-governador para alinhar esse projeto, enfim. Eu acho que é bacana. Sim, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, mas é um primeiro passinho, né? É o primeiro passo. São Paulo é muito grande, né? Sim. Cada cidade tem a sua comorbidade, né? A questão das drogas, ela é peculiar, que ela se encontra em todos os lugares, Sim. uns de forma muito mais urgente e categórica de se resolver, outros não tanto, né? Mas a questão da saúde, ainda que não mental, também ela é necessária de ter um olhar, né? Os hospitais públicos, né? E não tem todo o atendimento adequado, até a título de recebimento mesmo das mulheres grávidas, das mulheres que estão fazendo tratamento de câncer de mama, ainda é uma retórica, ainda é uma fala extremamente necessária, né? Então, acredito eu que se ele conseguir, como um passo de cada vez, tratar desses assuntos, talvez tenhamos no final do governo, né, algum resultado positivo. Pois é. Hoje eu conversava com uma pessoa, ela procurou tratamento terapêutico por várias questões e me disse estar com câncer. Um câncer que ela precisava retirar uma massa, né? E demorou 3 anos para que esse procedimento fosse feito. Ou seja, enraizou e pegou outras partes do corpo, deu metástase, né? Se o tratamento fosse mais ágil, ela provavelmente teria melhores chances de se recuperar desse câncer, né? Porque agora com metástase fica mais difícil. Uhum. Seria uma sobrevida melhor, mais saudável. Mais qualidade de vida, enfim, né? Então, Acho que a gente tem esse cenário, né? Vamos torcer para que as coisas melhorem, para que as filas diminuam, para que os atendimentos tenham maior qualidade, porque a nossa população já sofre bastante com saúde, educação, transporte público. Segurança, né? A gente não pode deixar de lado a segurança. A gente viu horrores agora na virada do ano, na Praia Grande, né? Uhum. Enfim, vamos esperar que aconteçam investimentos nessas diferentes áreas aí que a gente está dizendo. Sim, com certeza. E agora vamos falar sobre... Vamos falar sobre a visita do Lula aqui a Santos, pode ser? Pode. Então, olha, o presidente Lula veio se despedir do rei Pelé, né? Aliás, uma despedida longa, icônica, né? Muita gente participando, um trânsito enlouquecedor, caótico na região. Ontem a estrada parada para sair de Santos, para chegar a Santos também no período da noite, foi um caos. Quem vinha pela estrada de Bertioga ou de Guarujá enfrentou mais de 2 horas de fila na estrada, e de manhã para sair de Santos eu fui para o Guarujá pela estrada, precisei cortar caminho por Cubatão, porque não deu para ir pela estrada o tempo todo. Anchieta paradinha. Mas a gente não vai falar de trânsito, a gente vai falar sobre essa despedida emocionada das pessoas. Lula também esteve aqui,
Carol, o que você tem a dizer sobre tudo isso? Eu acho assim, os filhos dele, se não tinham noção da grandiosidade do nome do pai, né? Tomaram consciência agora, né? E muita coisa as pessoas usaram para se autopromover, eu acredito. Principalmente os políticos, né? Que era um momento de aparecer. Eu vi uma vereadora aqui de Santos ir lá no segundo momento tirar foto com o governador dentro do estádio, dizendo, e na vinheta dela colocava, estive agora com o governador, passando para ele a importância da união dos nossos vereadores na cidade. Ela foi em velório do Pelé. O que ela tinha que falar de política dentro de um velório? Vamos combinar? Né? A comoção das pessoas, ele por ser uma pessoa pública, né? É querido por muitos e odiado também por muitos, né? Cada um com o seu motivo, né? Mas, assim, muitos iam lá para filmar, né? Pelo menos do que eu vi na TV, eu não fui, né? Mas eu acompanhei as pessoas passando pelo túmulo e tirando fotos, né? Fazendo selfie. E quando uma pessoa vai embora, o que se espera, pelo menos é o que eu entendo que a gente espera, é receber uma oração, né? Não essa situação. Tanto é que o memorial, ele tinha comprado um loco, acho que no 9º andar, né? E aí, em razão do marketing, reverteria isso em vendas, eu acredito que é essa a intenção, né? Eles cederam 200 metros quadrados no térreo e montaram uma estrutura cinematográfica, e assim, em questão de dias, né? Para ele, onde está, teoricamente, o caixão é uma área dourada lá, tem uma série de fotos, tem as camisas da onde ele participou, né, dos times que ele jogou além de Santos, né? Então as pessoas vão lá, virou um museu celestial dentro da memorial. Então, assim, de certa forma, ele fez um bem para a cidade em 2 situações. Quando ele foi consagrado rei, quando ele levou o nome da cidade a uma série de países. Para o mundo, né? Em razão Não do podemos negar isso. Sim, em razão do seu futebol, né? A personalidade Pelé, né? Hoje vai ser bem explorada, né? Tanto Sim. é que o Porto de Santos já virou Porto Pelé, algumas escolas já vão ter como patronímico lá o nome do Pelé, né? Aqui em São Vicente também, uma escola infantil vai abraçar o nome Pelé, né? Então, o Edson como pai, eu pelo menos sei pouco da história dele como pai desses filhos, mas acredito que dentro dessa logística aí, ainda mais quando você vê que a pessoa vai embora e aparece 31 países só de uma vez, né? Aqui, vindo de avião, né? Aí, e os comentaristas detonam as seleções de 94, de 98, que não compareceram um jogador, né? Mas é aquilo, ele poderia ser afanado por uns ali, porque ele estava vivo e estar do lado dele gerava a mídia, mas isso não quer dizer que eles gostavam dele, né? Uns, para se justificarem, vão aguardar a missa de 7º dia para comparecer. Gente, mas desde quando
alguém é obrigado a estar num velório ou no sepultamento de alguém. Eu acho que ninguém, entendeu? Ninguém é obrigado, você vai se você quer. Então, porque eu vi pessoas se deslocando 200 quilômetros, 800 quilômetros para vir para cá e não faria isso por um parente, entendeu? Muitas pessoas vieram de outros países se despedir de Pelé e tá tudo bem, né? Tá tudo bem você vir de onde você estiver do mundo para se despedir de alguém que você ama, de alguém que você idolatra. Mas isso não quer dizer que outras pessoas sejam obrigadas a ter a mesma atitude, né? Porque eu converso com a morte de alguém, com a perda de alguém, eu sinto o luto ou a necessidade de uma despedida, não necessariamente da mesma maneira que você, Carol, e que as pessoas que foram ao estádio se despedir. Respeito a opinião de todo mundo, respeito quem foi e respeito quem não foi. Cada um sabe a sua dor e a intensidade dela, né? Mas o que eu vejo, essa é a minha visão, né? Crítica no sentido que foi muito triste a partida dele, né? Mas pelo menos ele não está sofrendo, né? Mas houve uma jogada de marketing ali. Acho que nem a família estava esperando isso, entendeu? E quem soube se utilizar disso está fazendo até hoje, entendeu? Sim. Tanto é pelo memorial, lá que os caras fizeram uma situação surreal. Pois é. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta analisando, comentando outras coisitas que andaram acontecendo nesses 4 primeiros dias do ano de 2023. Já já a gente volta. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. O que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso.
Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. 5 vezes lá. Voltamos. E agora a gente vai falar mesmo da visita do presidente Lula a Santos. Ele que tomou posse no domingo, a gente começou falando sobre isso, numa cerimônia muito linda, cheia de simbolismos. Depois a gente teve a assinatura de vários documentos, né? Tratando de várias questões, e a nomeação dos ministros, que a gente também já disse que é o maior número de mulheres ocupando ministérios desde sempre no nosso país. É uma coisa linda de se ver, a gente sabe que está muito longe do ideal, a gente gostaria que já tivéssemos a 50%, né? Um número mais próximo à equidade, mas isso ainda não temos, isso é cultural e muita água há de rolar embaixo dessa ponte, mas a gente acredita que um dia isso tudo aconteça. Mas falando exatamente do que aconteceu no velório do Pelé, o Lula disse que ninguém se compara a Pelé em sua visita. Lula saiu de Brasília, veio até Congonhas de avião e chegou aqui de helicóptero, pousou lá na Portuguesa e acabou de chegar de carro. Teve todo um esquema de segurança, né? Mas a declaração dele, vou ler uma parte, foi bem bacana. Ele disse que o Pelé é muito especial e não tem como ficar comparando ele com ninguém, porque ninguém é comparável a ele. De fato, não dá para você comparar coisas que são incomparáveis, né? Especialmente no que se trata do jogador de futebol e de ser humano. Algumas pessoas vão concordar plenamente, outras parcialmente, que é o meu caso, outras vão discordar totalmente, que é o caso de muitos outros, mas o que eu achei bacana, e até faz referência a algo que você falou antes do intervalo, né? Quando alguém volta para a eternidade, volta para junto do Pai, independente da religião que tiver, né? O que se esperam são orações para que esse retorno seja bom e para que os que ficam sejam respeitados e acalentados, que é isso, né? Que no fim das contas a gente espera. E no momento em que Lula estava ali na tenda, os padres Javier, que é lá da paróquia Nossa Senhora do Carmo, e o padre Toninho, que é o responsável pelo Santuário São Judas Tadeu, fizeram uma homenagem, fizeram uma oração ao Pelé e foi bastante bem bonito. Então, assim, atenderam ao que você disse que era necessário que acontecesse, né? E com a presença do presidente, que também é bem legal. E aí depois o Lula fez um discurso para Santos TV, em que ele fala enquanto torcedor do Corinthians, ele fala, né, da admiração que ele tem por Pelé e tudo que ele simboliza, um menino que nasceu pobre, que sofreu e que se tornou o homem que se tornou, embora tenhamos muitos de nós
Estamos de volta. A gente teve um problema técnico, caiu tudo, mas estamos recuperadas, estamos bem, não se preocupe. E a gente vai, então, para as considerações sobre tudo isso que a gente estava falando, mas não sobre a nossa queda, tá bom? Então, Carol, a gente estava falando da visita do presidente Lula, do discurso que ele fez, na verdade, da entrevista que ele deu, né, a Santos TV, em que ele fala que o Pelé é incomparável, que ele foi um ótimo jogador e ser humano também. E aí depois a gente... E aí foi isso, voltou para Brasília, para os seus afazeres, teve reunião depois de tudo isso. E aí eu te perguntei o que a gente pode falar sobre tudo isso, depois de Padre Toninho, responsável pelo santuário do São Judas ali, e o Padre Javier, que é da paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Ponta da Praia, terem feito, junto com Lula e Janja e as pessoas que estavam ali, um momento de oração, né, que você falava no bloco anterior ser tão importante. Queria que você completasse isso e falasse dos simbolismos, de todas as coisas que a gente tem vivido aí nesses últimos dias. Então, a situação do padre se colocar nessa condição e trazer para as pessoas essa consciência, aquele momento foi muito bonito, né? Eu não tenho mais nada a dizer sobre isso, até porque falamos bastante, né? E a mídia também está falando ainda bastante. Com certeza. Eu acho que, assim, para finalizar, as pessoas elas têm que ter essa consciência de que Pelé hoje precisa ser orientado espiritualmente. Ele precisa realmente de orações. É isso que ele precisa. Para onde ele está, para onde ele foi, né? Ele ser confortado pelo Espírito de Jesus, né? Não sentir mais as dores carnais, né? E a gente vai para lá para uma nova vida, para dar a continuidade daqui, mas de uma forma diferente. Exatamente. E aí, falando ainda sobre a posse do presidente, né, voltando a falar da posse do presidente, destacar o papel das mulheres, né? A primeira-dama no papel de destaque ali, não um passo atrás, como em outros momentos, né? Um momento em que ela está ao lado de Lula, com Lula, num papel de protagonista e não num papel de coadjuvante. Ela faz isso muito bem e mostra, simbolicamente, pelo menos, a que veio já dar, ainda que em silêncio, dá indicativos que a mulher, pelo menos aparentemente nessa gestão, vai ser tratada de maneira a protagonizar mesmo, né? Fazer o que precisa ser feito do jeito que precisa ser feito. Aí, ela vai fazer história junto com ele, com certeza. Até em razão da sua personalidade, que é algo extremamente que me chamou muita atenção. É isso aí. Então, gente, encerramos por aqui o primeiro Politizando e Polemizando do ano. Estaremos com 2 mulheres e no próximo programa seremos 4 aqui. Espero estarmos em 4 pessoas. Eu, Carol, Paulo Toledo e Renata Azevedo. A gente vai ter muita coisa para comentar semana que vem também. Espero todos vocês. Daqui a pouquinho a gente tem o programa Guirite com Quinho Fonte e amanhã, Trabalhador em Pauta e o Bem Natural. Até mais, pessoal. Tchau.